Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins e hoje eu vou estar mostrando para vocês alguns dispositivos de fixação que eu mesmo desenvolvo para fazer alguns projetos específicos aqui dentro da empresa. Vale lembrar que dispositivo de fixação é muito pessoal e você sempre vai adaptar, algum dispositivo específico para alguma coisa específica que você deseja fazer. Então, se você tiver uma peça que você tenha que usinar na parte de cima, você vai ter que prender ou pela lateral ou por cima, mas bem na pontinha. Então, cada dispositivo vai ter uma necessidade específica, vai atender um público específico. E eu vou estar mostrando um dispositivo que já está montado na máquina e vou fazer um novo junto com vocês, tá? Vou mostrar o passo a passo de como que a gente pensa, qual que é a estratégia que a gente tem que levar em consideração na hora de criar um dispositivo de fixação. Esse é um dispositivo que a gente utiliza, que a gente fez utilizando um cilindro pneumático, tá? E algumas engenhocas, que a gente encontrou aqui na empresa, alguns retalhos de madeira. Esse dispositivo, na verdade, ele serve para fixar, esses blocos de madeira para a gente fazer esse tipo de furação. Um dispositivo, ele tem a função principal, de trazer mais agilidade no processo, de troca de peças, ou para que a gente consiga fazer uma parte só do acabamento e depois ir para outro dispositivo, e fazer um segundo desbaste, um segundo acabamento, tá? Ou alguma outra etapa, tá? Então, esse dispositivo tem uma alavanca, que a gente puxa aqui, ele abre, o cilindro comprime, e a gente vem e coloca a peça aqui, ó. Perceba que a peça tem um encosto, nesse sentido e nesse, para que a peça sempre trave na mesma posição. E a gente solta e a peça está fixada aqui dentro, tá? E quando a gente vai substituir, essa peça por outra, a gente tem a seguinte estratégia. A gente simplesmente puxa, esse grampo e empurra com a própria peça, volta e trava. Tá? E a gente vai empurrando e as peças vão caindo lá no final. Ou a gente depois vem e retira, Enquanto a máquina está fazendo a usinagem, a gente vem pelo lado da máquina e tira. Tá? Então, você vê que é um dispositivo muito rápido. A gente tira uma peça, coloca a outra, solta, dá play na máquina e a máquina volta a furar, tá? Kleber, por que você utiliza esse dispositivo e não vai prender numa peça por vez, tá? O dispositivo, como eu disse, é feito para você ter agilidade, tá? Existem dias aqui na empresa que a gente faz milhares de furos, tá? A gente faz centenas de peças como essa. Então a gente precisa de agilidade, para que o equipamento, com toda a sua robustez e rapidez, consiga entregar um serviço de qualidade e preciso pra gente, tá? Agora eu vou estar mostrando a fabricação, de um outro dispositivo que a gente vai estar utilizando, para fazer esses porta-copos, tá? A partir desses retalhos de madeira, tá? Às vezes você olha isso aqui, parece que é que eu cortei, que eu comprei um painel e cortei esse pedaço exatamente. Na verdade, esse daqui era um pedaço de uma sobra de um cliente que a gente faz serviço de corte, tá? Então, sempre nas tábuas dele sobram pedaços irregulares e eu já mando, eu já programo para a máquina cortar nesse formato, que aí a gente consegue utilizar essas peças tanto para fazer porta-copos, redondo ou de coração ou com outros formatos, tá? E também é o tamanho exato para a gente fazer aqueles abridores de parede, abridor de parede com o imã atrás, tá? Então, isso daqui na verdade é um retalho que tem bastante aqui na empresa, que é proveniente da sobra de um dos nossos clientes, tá? Então, a gente vai estar utilizando esse material como base, tá? É um material pequeno que seria difícil fixar, difícil e demorado, para fazer a fixação. Então, a gente vai estar desenvolvendo um dispositivo de fixação, para que torne esse processo, de fixação e posicionamento correto o mais rápido possível. E para estar fazendo a criação desse dispositivo, a gente vai estar utilizando, esses grampos de aperto rápido, que na verdade é um grampo, que você aperta, você dobra a alavanca e ele pressiona para baixo. Existem vários grampos, de aperto rápido como esse. Existem outros grampos que, em vez de ir para baixo, ele prende para frente, tá? Acho que, se eu não me engano, é tipo corneta, não sei, tá? Não lembro agora o nome. Mas existem diversos tipos de grampo de aperto rápido, tá? Então a gente vai estar utilizando esses dois modelos, tá? Para estar fazendo a fixação dessa peça, tá? Se você tá no nosso curso, você já viu, nosso curso Clube Halter CNC, você já viu a gente fazendo a programação, para estar usinando essa peça, levando em consideração que a gente vai ter deixado um espaço aqui. Aqui no nosso curso você também viu que a gente fez a fixação utilizando parafusos, tá? E você viu o quão demorado é esse processo, A gente tem que alinhar certinho, a peça aqui para que a gente consiga fazer o furo da maneira correta para que ele não pegue, quando a gente estiver fazendo a usinagem, tá? Então, como a gente já criou essa programação, a gente já sabe que as peças vão ficar exatamente nessa posição, Ela vai ficar o mais próximo aqui dentro, o possível. E aqui ela vai ter uma distância de uns 4 centímetros. A gente tem espaço suficiente
para prender os grampos, né, dessa forma, tá? Então vamos fazer a fixação, né, dos grampos, tá? E o ajuste preciso para que a gente tenha um batente, né, para a gente encostar essa nossa peça, né, essa nossa peça que a gente vai estar cortando, para que ele fique sempre alinhado na mesma posição, tá? Primeiramente vamos alinhar o nosso material, tá, com a máquina. Então a gente tem que fazer o alinhamento, tá, para que ele não fique torto, tá? Eu vou me basear nessa chapa de referência, tá, que essa chapa tá alinhadinha junto com a minha máquina, tá? Então eu vou dar uma distância aqui, ó, vou deixar a peça mais ou menos aqui e vou dar uma distância de 15 centímetros, tá? 15 centímetros para cá e 15 aqui, tá? Isso vai garantir que a peça esteja alinhada, né, no eixo Y. Tá, vamos conferir se está alinhado. Beleza, ele já está alinhado. Vamos conferir se o nosso grampo ele cabe, né, aqui certinho, tá? Nessa parte que tem um rebaixo que eu nivelei a mesa de sacrifício. Ó, então o nosso dispositivo ele cabe, né? Fixar dessa forma, tá? Primeiro ponto que a gente vai fazer é fazer a fixação dos grampos, tá? Então eu vou estar aqui com o parafuso fazendo a fixação dos grampos. Eu vou levantar um pouquinho o grampo, tá, para que ele não pegue na nossa peça. E vou estar fazendo a fixação. Como eu disse, nós temos uma margem de 4 centímetros, tá? Então eu não tenho tanto um posicionamento exato de onde o grampo precisa estar. Então vamos fixar com todos os parafusos. Maravilha. Vamos fixar esse outro grampo também. Vou jogar a máquina um pouco para trás. Vou levantar para não deixar o grampo comprimido. Maravilha. Opa. Deixa eu ver a posição. Tá. Certo, fixamos os nossos grampos, tá? Eles já estão ajustados para a posição correta. Esses grampos ele tem um ajuste, né, que você consegue apertar para deixar mais para cima ou mais para baixo essa borracha, né? Então vai depender da espessura do material que a gente estiver utilizando, tá? Então vamos testar se os grampos estão fixando o nosso material. Ó, a gente percebe que o material já está preso na máquina, ele não se mexe, tá? Vamos conferir o alinhamento dessa peça para ver se está correto. 15 centímetros. E 15 centímetros. O alinhamento está correto. Agora, como é que a gente vai saber, né, quando a gente vai tirar essa peça e colocar a próxima para que ela fique exatamente no mesmo lugar, tá? A gente coloca batentes, né? Então a gente vai colocar 3 parafusos, né, para delimitar a altura, né, que a peça vai descer no eixo Y e um parafuso para delimitar o movimento dela no eixo X, tá? Então isso aqui vai servir, esses parafusos vão servir como guias, tá? Então a gente vai encostar o parafuso aqui e parafusar. Deu um desse lado. Outro parafuso aqui, desse outro ladinho, sempre mantendo, né, encostado, né, na peça, e outro a gente vai colocar exatamente aqui do lado, tá? Maravilha. Isso vai garantir que quando a gente tire essa peça, a gente consiga colocar outra peça exatamente na mesma posição, tá? Porque a gente vai ter que zerar a nossa ferramenta, tá? Em alguma posição aqui, onde a gente definiu no programa SPY, a gente vai ter que colocar na posição certinha, tá? E consequentemente colocar a chapa, né, o nosso material para ser cortado na mesma posição que a gente programou na máquina. Então vamos testar, tá? Eu levanto os grampos, né? Tiro essa peça. Venho com essa peça aqui, ó, eu desço, ó, perceba, eu desço até encostar aqui e jogo para o lado. Eu desço e jogo para o lado, ela já fica completamente alinhada. Depois eu simplesmente travo os grampos e eu consigo fazer a usinagem novamente, tá? Eu vou simular aqui, a gente fazendo a usinagem dessas 4 peças, é uma operação muito rápida, tá? Vou tirar algumas peças aqui da frente. Primeiro ponto, vou zerar, né, a nossa ferramenta. Então eu vou zerar exatamente conforme a gente programou, tá? Esse caso da programação, eu escolhi fazer a programação do lado esquerdo superior, tá? Para que eu tenha esse acesso, né, na peça. Geralmente eu faço o zeramento, né, o ponto de origem é aqui embaixo. Dessa vez eu optei por fazer o ponto mais para cima, para que eu consiga tirar essa peça, né, e jogar para o lado e já conseguir colocar uma peça nova, tá? Então vou fazer o zeramento da ferramenta.
como eu trabalho sempre com margem, né? Margem de segurança, eu posso fazer o zeramento manual mesmo, tá? Não precisa ser tão preciso esse zeramento. Então eu vou zerar o eixo X e o eixo Y aqui no programa Mach 3. Vou zerar nosso eixo Z, tá? Prontinho, tá zerado também aqui no Mach 3. Vou estar abrindo a programação e vou estar mandando a máquina iniciar o processo de usinagem. Vou colocar os equipamentos de segurança e vamos começar o processo de usinagem. Após a primeira usinagem, nós só vamos levantar os grampos, jogar esse material para trás e posicionar novamente a nossa outra peça e descemos e fazemos a fixação e vamos dar o iniciar novamente